Muito bem-vindo, Pedro, tudo bem? Oi, Dri. Oi, Renato. Prazer grande estar com vocês aqui para a gente conversar um pouquinho. Prazerzão, Pedro. Eu vi que você caminhou aqui um fio para a gente enquanto a gente estava no programa. Eu fiquei tentando ler e acompanhar o programa no tempo, a concentração baixa às vezes dificulta a compreensão de algumas coisas. Então, queria começar perguntando para ti o seguinte: você fizesse aqui uma explanação a partir desse fio, do fio que você nos encaminhou, né, que elementa, que trabalha com 10 críticas, como você destaca, e um elogio, né? E é engraçado, né, que está se tornando um pouco um mantra, esse teu elogio aí, pelo menos tenho ouvido de muita gente, que é a despeito de não ser aquilo que se esperava, que se desejava do arcabouço fiscal para um governo progressista, ele é um avanço em relação ao teto do Temer-Guedes, né? A proposta é mais flexível, você diz, tecnicamente bem construída, criativa, e ameniza o caráter pró-cíclico, e na tentativa de amenizar o caráter pró-cíclico, que é até inovador em alguns aspectos. Enfim, à vontade, a palavra está contigo, Pedro. Obrigado, Renato. Olha, esse fio do Twitter, eu acabei de publicar há pouco, mandei para vocês, e é isso, ele inverte um pouco a ordem, o elogio é o final, né? E o elogio é esse mesmo. É claro que é melhor do que o teto do Guedes, é muito melhor do que o teto do Guedes e é mais flexível, tá? Ou seja, propõe vários instrumentos para amenizar, vamos dizer assim, o rigor fiscal que a gente viveu recentemente, desde do governo Temer, na verdade, da emenda constitucional 95, que ainda data do Temer. Mas é insuficiente, viu, Renato e Dri? Eu acho que a gente tem que inverter um pouco a lógica desses debates. E a minha argumentação começa dizendo o seguinte: olha, no governo Lula 1 e 2, o gasto público cresceu a 5% ao ano, em termos reais. Isso se materializou em termos de saúde pública, educação pública, seguridade social, investimento público. Ou seja, esse crescimento do gasto não pode ser dissociado do sucesso do governo Lula. No governo Dilma, o gasto cresceu a 3,5% em média. No governo Fernando Henrique, cresceu também 4% ao ano. O que o teto propõe é, no máximo, 2,5%. Tá? No máximo, 2,5% de crescimento ao ano. É melhor do que crescer zero, como o teto do Temer propõe. Evidentemente, é melhor do que crescer zero. Mas não é suficiente, ao meu ver, em vários aspectos. No aspecto social, vamos pensar assim, a gente tem um problema dentro do orçamento, que algumas rubricas vão crescer mais e outras vão ter que ser sacrificadas. Isso era um problema do teto do Temer, da emenda constitucional 95, que ele previa um crescimento zero, mas a Seguridade Social crescia, as pessoas envelhecem, o INSS aumenta a sua distribuição de recursos. Alguns outros setores precisam aumentar. Se uns setores precisam aumentar, outros precisam diminuir. Esse era o caso do Temer. Agora, não é isso, mas alguns setores vão aumentar, outros também vão ficar constrangidos de aumento, né? Então, quando saúde e educação aumenta os recursos, os outros vão ter que caber naquele intervalo de crescimento que está dado por 2,5%, certo? Então, esse problema está colocado. E, adicionalmente, aí tem algumas questões técnicas que quem tiver curiosidade, veja lá no fio do Twitter. A gente volta ao piso de saúde e educação de antes da emenda constitucional 95. Ótimo. Tá? Educação e saúde vão crescer conforme a receita. Isso é bom, porque o bolo cresce, o pedaço da saúde e da educação cresce junto, ao contrário do teto anterior, que estava tudo congelado. Só que, se a receita cresce 10%, saúde e educação crescem 10%. E todas as despesas juntas vão crescer 2,5% no máximo. Isso significa que você vai apertar as outras despesas. Então, vai ter que rever aqui funcionalismo, se vai dar aumento do salário mínimo para a Seguridade Social, né? E isso, Renato e Dri, vou falar uma última coisa, depois a gente conversa aqui um pouquinho.
também tem um impacto no crescimento econômico, né? Porque o gasto público é fundamental, é uma ferramenta para o crescimento econômico, e quando a gente tem uma economia estagnada há muito tempo, no caso brasileiro, cresce muito pouco, é pífio o crescimento brasileiro numa comparação internacional, a gente precisa de estímulo. E me parece pouco. Esse regime fiscal, ele pode representar um freio na economia. A gente já tem um freio, que é o monetário. Mas um freio fiscal pode gerar um resultado ruim. E o risco é a gente não entregar emprego e crescimento e daqui a 4 anos a extrema-direita voltar com força. Esse é o risco. É por isso que eu faço essas críticas. Eu acho que a importância ao crescimento e ao emprego e ao papel da política fiscal nesse processo, ela deveria ser mais sublinhada. Pedro, agora, é óbvio que essa não é uma pergunta técnica para o economista, mas havia correlações de forças dentro dessa disputa do mercado na política, ou pelo controle da política, para algo mais ousado que isso, na tua opinião? Renato, aí vem o lado da política, né? Evidentemente que essa apresentação das regras está constrangida por fatores políticos que estão lá postos e que nós não temos conhecimento, nós não temos domínio, mas o nosso papel e o meu papel enquanto economista, intelectual público, é fazer a crítica na perspectiva à esquerda, que é onde eu me posiciono. Claro. Evidentemente que há um tensionamento Banco Central e Fazenda, onde se espera, tem uma leitura possível, em que a Fazenda entrega e o Banco Central reduz juros. Essa leitura eu acho perigosa. Por que eu acho perigosa? Porque o papel, primeiro, porque a gente depende do Banco Central e combinar com eles, vamos dizer que não é muito confiável. Depois, o papel da política fiscal no crescimento é muito importante. A gente não pode subestimar o papel da política fiscal no crescimento. E o Banco Central reduzir 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais a taxa de juros, que é a mais alta do sistema internacional, é um escárnio a taxa de juros brasileira, né? Ainda mais considerando o cenário de desaceleração, de estagnação que a gente está vivendo, não vai adiantar tanto assim para puxar o crescimento. Tá? Os juros ele não consegue empurrar a economia. É claro que médio e longo prazo ele vai favorecer o investimento produtivo, o consumo, etc. Mas não é baixando de 13 para 12, ou para 10 que seja, que eu vou resolver o problema do crescimento econômico. Tá? É claro que... Deu uma travada no Pedro. Deu uma travada para todo mundo. Também não é só política. Voltei. Voltou. Pedro, acho que deu uma travadinha no teu... Pronto, eu retomo o raciocínio. O crescimento depende de várias coisas, tá? Eu não acho que nós estamos fadados ao fracasso do governo Lula por conta dessa regra. Eu acho que há caminhos possíveis. O crescimento depende também de uma composição de gastos virtuosa. O crescimento depende também de uma política de crédito, BNDES, de estatais. O crescimento depende do cenário externo. Tá? A gente pode dar sorte e conseguir sair disso, mas o meu argumento é que a gente abre mão de um instrumento importante para estimular o crescimento. E a política fiscal, ela não tem o alcance que poderia ter nesse momento fundamental, que é o momento de desaceleração, de desemprego e de subemprego. Agora, podia ter sido apresentada uma política, então, mais ousada, na sua opinião, e essa daí corre o risco de ser prejudicada na tramitação do Congresso? Ela pode piorar ainda? Esse seria o meu desejo, né, que fosse algo mais ousado, até porque, como você bem coloca, é uma primeira proposta que vai passar pelo Congresso e a gente não espera que o Congresso torne ela mais progressista, que ela mais à esquerda, a gente espera o contrário. Então, há sim um risco da proposta piorar, ou seja, engessar mais a política fiscal ao longo desse processo. Né?
E eu acho que a nossa obsessão com a questão da dívida, do resultado fiscal, é uma obsessão que a gente tem que vencer. O que a gente precisa é ter uma obsessão com crescimento e emprego. Eu acho que também tem uma leitura de que se o governo Lula não estabilizar a dívida, que isso vai dar um problema. Eu acho que o problema vai dar se o governo Lula não entregar emprego e crescimento. Aí a gente tem, de fato, um problema. E eu digo mais, se a gente gerar crescimento e emprego formal, a dívida estabiliza. Ou seja, a gente tem que inverter essa hierarquia de buscar o resultado para gerar crescimento. A gente tem que inverter para, vamos gerar crescimento e emprego, que o resultado ele aparece. Ele aparece na forma de arrecadação, porque se eu gero emprego formal, eu estou arrecadando. Se eu gero crescimento, eu estou arrecadando. Então, essa leitura, para mim, é a mais adequada nesse momento histórico que a gente está vivendo. Então, eu acho que aí há um risco. É claro que eu torço para dar tudo certo, para que esse gasto, esse nível de gasto não impeça o crescimento econômico, como a gente gostaria, e que a gente tenha uma economia que vá andando. Agora, eu acho que a gente está abrindo mão... Ela precisaria de investimento privado, né, para sair dessa... É isso? Você acha que se eu estiver enganado, você me corrige, tá, Pedro? Quer dizer, a gente está falando do investimento público até nesses 2,5%. Você acha que é possível aumentar o investimento privado em função de uma visão de um trabalho, digamos, mais eficiente do governo Lula em acordos bilaterais, por exemplo, com a China? Também é possível, Renato, mas geralmente as coisas andam juntas. Infraestrutura, por exemplo, né? Sem dúvida, isso é possível, tá? Ou seja, acordos bilaterais, determinados setores específicos, parcerias público-privadas podem ajudar no crescimento econômico, tá? Isso é possível, né? Agora, se a gente tivesse o investimento público ajudando, o investimento privado vai atrás, né? Isso é sabido na literatura econômica, que não tem nenhum conflito entre o público e o privado. Se o gasto público, o investimento público está andando, o investimento privado vai atrás. E a gente tinha uma leitura no modelo econômico anterior, que, ao meu ver, a gente não venceu por completo, né? Qual era a leitura? A leitura é que o desenvolvimento econômico ele é naturalmente espontâneo das forças de mercado. Esse é o modelo da ponte para o futuro do Temer e do Bolsonaro. Então, eu vou desconstruir os elementos do Estado, vou amarrar a política fiscal e o crescimento vai vir com o investimento privado, com a confiança privada, etc., naturalmente. Tá? Esse modelo é perigoso, né? Porque Sim. a gente precisa do estímulo público, ainda mais numa economia que está há muitos anos estagnada, né? Ou seja, o modelo neoliberal no Brasil fracassou em entregar crescimento e emprego. Essa que é a verdade. Desde 2015, a conversa é corte de gastos. Desde 2016, a conversa é reformas estruturais. E a gente não cresce. Uma comparação internacional coloca o Brasil lá embaixo da fila de crescimento econômico. Então, a gente tem que virar por completo esse modelo. A gente tem que pensar crescimento e emprego, a gente tem que pensar como faz uma transformação na nossa matriz de transporte para uma matriz verde, matriz energética, o crescimento verde, como que a gente garante, expande os serviços sociais garantindo direitos humanos, né? Como que a gente articula e faz planejamento, que é a antítese do modelo anterior. Se o modelo anterior era o mercado resolve, o modelo atual tem que ser planejamento. O que a gente vai fazer nos próximos 4 anos, o que poderia ser feito nos próximos 8, e como a gente pode botar a economia na trilha do crescimento. Um crescimento onde o Estado organiza os recursos, orienta a economia, né? Coisa que está sendo discutido lá fora o tempo todo, pelo Biden, por outros que propuseram planos para transformar a economia numa economia verde, para descarbonizar a economia, para avançar com os direitos da população. Então, a conversa, para mim, deveria focar nisso. E aí, sim, é claro, se eu tenho esse plano de investimento, 4 de 8 anos, como que eu vou adequar minhas regras fiscais a esse plano de investimento, esse plano de gasto social? E não o contrário. Quando eu apresento a regra com teto baixo, vamos dizer assim, eu estou subordinando toda a estratégia de planejamento a essa regra. Como dizia Conceição Tavares,
tecnocrático, tá? Estimulando o teto. Você, em vez de fazer um terno para vestir a pessoa, você tem um terno e faz a pessoa ter que caber dentro, né? É mais ou menos isso, Renato. A metáfora aí você fala, é uma metáfora emagrecer 20 quilos para caber no terno. É mais difícil do que fazer um terno que cai, né, a partir do seu formato de corpo. Exatamente. E essa questão de aumentar a arrecadação que o Haddad falou ontem, de trazer para a legalidade, né, para o sistema, os setores que hoje estão fora, né? Ele até falou Big Techs, e não se referindo aos pequenos, né? Mas muito ao setor grande que hoje não paga imposto. Isso pode ser algo que vai trazer aspectos positivos para isso? Isso é possível, Pedro? Só acrescentando na tua pergunta, assim, se ficou claro para ti se esse aumento da receita que a Adri está falando vai ser controlado por aquele limite dos 70% e está dentro do 2,5%? Porque para mim ficou uma dúvida se isso não pode ser um excedente para ser utilizado além dos 2,5%. Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho fundamental, Dri, eu acho que esse é um ponto importante, recompor base de receita. O Brasil pode aumentar a receita, pode taxar quem não paga imposto, pode aumentar a arrecadação, sim, taxar lucros e dividendos, etc. Isso é importante. Agora, mais do que importante, o regime fiscal depende disso. Porque qual é o gasto, a trajetória do gasto vai depender diretamente da receita. Porque o gasto vai ser 70% da receita de um período anterior. Então, se eu não aumentar a receita, eu não vou ter espaço para gastar. Tá? Isso é um problema, porque a previsão de crescimento hoje ela é baixa para o Brasil. A gente tem uma economia que desacelera. Se a gente depender só da previsão de crescimento, a gente não vai conseguir gastar os 2,5%, a gente vai gastar menos. Para o ouvinte que está aí, que não entendeu, é o seguinte, a gente só vai gastar 2,5% se o 2,5% for 70% da receita. Ou seja, se a receita crescer 3,5%, a gente gasta 2,5%. Mas se ela não crescer 3,5%, e com o PIB crescendo a 1%, é difícil crescer a receita a 3,5%. Né? Então, a gente precisa aumentar a carga tributária. Né? Ou seja, a receita costuma crescer o dobro do PIB, é isso? Não chega a ser o dobro, Renato. Isso depende muito da característica do crescimento. Geralmente, ela é mais elástica, ela tem uma elasticidade maior do que 1. Ou seja, quando o PIB cresce, ela cresce mais. Quando o PIB cai, ela cai mais. E por que isso? Porque quando o PIB cresce, geralmente eu estou empregando mais gente, formalizando e arrecadando mais do que o próprio crescimento. Quando o PIB cai, aí é o contrário. As empresas não pagam imposto, o trabalhador está despedido, não paga mais imposto, e aí a arrecadação cai mais do que o PIB. Então, a receita é extremamente procíclica com relação ao PIB. Agora, o que você colocou, Renato, aqui, o excesso de superávit em relação à banda que eles apresentaram, se houver um excesso, isso pode virar investimento no período seguinte. Isso é bom. Tá? Isso pode virar investimento, mas o investimento, de certa maneira... Na base de 70% ou total? Não, aí está de fora dos 2,5%, está de fora do teto. Então, se num ano eu fiz um superávit melhor do que eu propus naquele intervalo, no ano seguinte, o que está em excesso pode ser gasto em investimento fora do teto. Né? Isso é um aspecto positivo. Tá? Ou seja, aí vai se poder gastar mais do que 2,5%, então. Se eu fizer superar, se eu fizer... Bom, de toda forma, tem coisa que está fora do teto. Algumas coisas estão fora do teto. Por exemplo, o Fundeb, o piso da enfermagem. Algumas coisas estão fora do teto. E aí eu posso crescer esse gasto sem esse... Então, se pode... Só estou te perguntando, Pedro, para a gente chegar... O crescimento médio do governo Dilma foi 3,5%. Em torno de 3,5% o crescimento do primeiro governo Dilma. Do primeiro. Ou seja, a cada ano, a média de crescimento anual, real, ou seja, descontada a inflação, foi 3,5%. E do Lula, 5 e pouco, é isso? Em torno de 5%.
E veja, isso não gerou dívida, aumento de dívida, isso não impactou negativamente no fiscal. Olha como a gente está pautado por essa discussão do gasto, né, do teto de gasto, como se ele fosse imprescindível. Mas no governo Fernando Henrique não tinha teto de gastos. No governo Lula não tinha teto de gastos. A dívida caía, o superávit era altíssimo. Por que hoje a gente tem essa obsessão com o teto de gastos? Por que a gente tem que limitar o gasto? A dívida está em quantos por cento do PIB atualmente, Pedro? Está em torno de 73%. É alto, mas não é desesperador, né? Não, veja, não tem número mágico para a dívida pública. Essa leitura que se faz de que tem que necessariamente estabilizar a dívida num horizonte curto, de que se chegar a tal patamar nós teremos um problema, isso não vale. Assim, toda a literatura acadêmica que buscou fazer isso não achou número mágico. O Japão tem mais de 200% de relação dívida-PIB, países europeus têm mais de 100%, os Estados Unidos chegou próximo de 100%. Isso, por conta da própria natureza da dívida pública, é muito mais importante a composição dela do que o tamanho. Se é uma dívida externa, aí é um problema. O Brasil teve um problema com a dívida na década de 80, porque o Brasil não produz dólar. 90. Então, a dívida em dólar, 80, 90, a nossa dívida era em dólar. Para conseguir dólar, a gente tinha que arrumar a economia para exportar mais, pagar a dívida. Aí fazia acordo com a FMI, aceitava as condicionalidades enfim, organizava uma economia para conseguir divisa estrangeira, porque a dívida era em moeda estrangeira. Hoje a nossa dívida não é em moeda estrangeira. É bom lembrar que há pouco tempo atrás, ali no meio da pandemia, se falava muito que a dívida ia chegar em 100%, que isso seria, quando chegar em 100%, aí vai detonar algum processo, como se fosse o bug do milênio. Economistas importantes desses que vão sempre na TV, uma coisa, e não chegou em 100%, e não teve problema nenhum, ao contrário. O gasto que a gente fez na pandemia, que foi muito alto, no ano de 2020, não repercutiu como eles diziam, que isso vai ter um problema fiscal, que isso, que aquilo. Ou seja, essa obsessão com o tamanho da dívida, e mesmo com a estabilização da dívida, eu inverto essa ordem. Eu acho que a gente tem que crescer. Crescendo, estabiliza a dívida. Crescer e reduzir juros, evidentemente. O Banco Central reduz juros, resolve o problema rapidinho. Tá? Agora, a gente não pode ficar dependendo, nem negociando com o Banco Central. Por conta de negociar com o Banco Central, do tipo, entrega o fiscal e o Banco Central baixa juros. Eu acho que isso não é um bom caminho. Eu acho que o fiscal tem que garantir crescimento e emprego. Mas aí eu te pergunto, assim, eu sempre tento, o Haddad que está conduzindo isso, mas o Haddad teve que convencer o Lula. Se ele não convencesse o Lula, não iria ter mais esse projeto. Conheço um pouco ali o presidente da República nesse sentido. Ele centraliza bastante as decisões. E aí eu fico me perguntando, na cabeça do Lula, o porquê aceita um projeto desse, né, que diminui a perspectiva de geração de emprego e renda num processo mais curto. Será que isso não passa também um acordo tácito com o mercado? Não é só o Banco Central, tem o mercado como um todo, para que se construa um horizonte de diminuição dos juros, ainda no período Campos Neto, ou Bob Fields, como eu prefiro, e até para chegar lá e o Lula poder escolher em 2024 a pessoa dele e distensionar um pouco esse arcabouço fiscal? Como eu disse, Renato, eu não tenho dúvida que as pessoas que estão lá são competentes. Né? O próprio Haddad, a equipe, tem muitos amigos lá trabalhando, e que são muito competentes. Tanto que entregaram uma regra que tem virtudes, tem qualidades. Né? O meu ponto não é esse. Tecnicamente, a regra é boa, mas ela é conservadora na minha visão e na minha perspectiva de alguém que estuda o tema e que gostaria de uma composição de gastos que fosse mais progressista, de um crescimento do gasto adequado com a recuperação do crescimento econômico. Agora, eu não tenho capacidade de avaliar as pressões políticas que estão por ali de trás, né? E certamente elas existem. Né? Uma avaliação de fora que eu faço é que talvez não valha a pena
essa negociação com o mercado, do tipo, vou agradar o mercado, tenho que entregar um resultado, no ano que vem já um superávit de zero, no final a estabilização tem que isso pode ser contraproducente, né? É o que eu alerto. Isso pode ser contraproducente. Por quê? Porque pode continuar com esse cenário de desaceleração, de estagnação que a gente tem, de pouco crescimento, e isso vai rebater também nos resultados fiscais e ainda gerar um problema no que se refere à estrutura social e à própria popularidade do presidente. Pode estar sendo feita uma avaliação que outros elementos vão turbinar o crescimento econômico. Não sei. Tá? Talvez BNDES, o investimento privado estimulado pelo governo, talvez eles achem que o fiscal não é tão importante assim, dado que há esses outros elementos. Não sei. Tá? Mas eu acho que o fiscal não deveria... de maneira nenhuma, abrir mão desse instrumento, que é o instrumento fiscal. Ou seja, ter uma política fiscal atrofiada me parece um equívoco. Né? Ou seja, se a economia desacelera mais, e aí, se entrar em recessão, o que faz? Vai gastar 0,6%, que é o piso do gasto público no ano seguinte. É pouco. Tá? Tem que ver o texto da... Você não retoma, né? Você não retoma a economia se isso acontecer, né? Não retome a economia, Renato, a não ser, claro, se os outros determinantes, os outros estimulantes do crescimento começarem a andar em marcha forçada, né? Para a gente estar chegando ao final desse nosso bate-papo, Pedro, eu queria te perguntar uma coisa, assim, é muito difícil falar isso, talvez, mas olhando para esse arcabouço fiscal, ainda não tenho o texto em mãos, daria para projetar uma taxa de crescimento médio para o governo Lula? Você acha que esses 2,5%, por exemplo, acabarão sendo mais ou menos uma taxa possível média aí para o PIB também, ou não? Isso não tem nenhuma relação com o outro? Olha, Renato, a própria Secretaria de Política Econômica tem uma previsão do PIB que não é lá muito alta, né? 2,6, é 1,6 agora, né? 1,6, depois 2, alguma coisa no ano que vem, e um crescimento que não é, vamos dizer assim, aquele que a gente precisa depois de anos e anos de crise, tá? A gente está numa crise como nunca houve no Brasil em termos da sua extensão, né? Desde 2015 que a gente, de fato, não cresce forte, né? Não recupera emprego, não melhora a estrutura do mercado de trabalho. Me parece que trabalhar com esse crescimento é pouco. A gente precisava de um plano de aceleração do crescimento, como houve o PAC lá atrás, né? A gente precisava disso. Espero que o governo tenha isso na manga, né? E que não precise tanto do gasto público, porque o gasto público vai estar limitado por esse teto de 2,5%. Mas veja, se o crescimento for esse que a Secretaria de Política Econômica projetou, o gasto público não vai ser 2,5%. O gasto público vai ser menos. A não ser que a receita aumente, e eu espero que aumente. Eu espero que a receita aumente, se valer essa regra fiscal, eu espero que a receita aumente para garantir os 2,5%. Senão a gente vai ter uma expansão do gasto muito baixa. E essa expansão do gasto, olha que contraditório, ela pode, não necessariamente vai, mas ela pode reduzir o tamanho do Estado na economia. Coisa que não é muito compatível com a própria agenda do presidente Lula. A agenda que ganhou as eleições, né, Pedro? Na agenda que ganhou as eleições, exatamente. A regra não garante uma estabilização do tamanho do Estado na economia. O Estado pode diminuir. A regra do Temer implicava isso. Ou seja, se o crescimento real é zero, aí o PIB cresce e a economia, o gasto cai em relação ao PIB. Era uma regra justamente para diminuir o tamanho do Estado. Esse era o objetivo da regra da Emenda Constitucional 95. Essa regra não garante que o Estado se mantenha. E o tamanho do Estado é uma decisão da sociedade. Se a gente quiser financiar passe livre, vai ter que ter mais Estado. Se a gente não quiser mais universidade pública, onde eu dou aula, aí menos Estado, diminui o tamanho do Estado. Então, são decisões sociais, que não são tecnocráticas, vamos dizer assim. Não existe também uma regra
na qual o Estado tem que ser desse tamanho. Isso depende das decisões. Se a gente tem um SUS, o Estado é maior, mais funcionalismo público, mais gasto. Se a gente não quer o SUS, o Estado é menor. Então, essa questão do tamanho do Estado me parece importante também avaliar, né? E pensar que, no fundo, a gente tem um processo de reconstrução da economia depois de anos de desastre neoliberal e de governos que desconstruíram o Estado, desconstruíram os instrumentos que o Estado tem de gerar crescimento e bem-estar. Tudo bem, Pedro. Deve ter alguns comentários aí. Tem uma pergunta da Nice. Mas eu só queria fazer um parênteses, Dri. Que bom a gente estar falando de economia e não de golpe, né? Sem dúvida. Não, é um avanço enorme. Veja, eu estou muito feliz de poder fazer uma crítica num contexto desse. Tá? E uma crítica construtiva, vamos dizer assim. Como eu disse, eu tenho amigos que estão ali, que participaram dessa construção, dessa elaboração, e eu acho que é importante ter vozes à esquerda, porque as vozes à direita estão aí suando, né? Se só tiver voz à direita, não tem dúvidas de que o projeto e o debate vai caminhar para a direita. Então, é preciso ter vozes que façam a crítica, né? Que falam, olha, mas por que assim? Por que não podemos fazer algo melhor? Né? Sonhar mais alto, vamos dizer assim. Muito bom. Tem uma pergunta da Nice, nossa membra. Ela pergunta se o Fundo Amazônia entra nesse pacote, porque ela ouviu de um economista e acha injusto. Eu não sei, assim, você sabe se entra no Fundo Amazônia? Não. Aí é parafiscal. São recursos parafiscais. Como eu disse, tem instrumentos por fora do orçamento público que podem também ajudar no bem-estar e no crescimento. O Fundo Amazônia, eu não sei ao certo a institucionalidade dele, mas vários dos fundos que nós temos podem ser usados para projetos privados, para crédito. O próprio BNDES, se recuperar o seu papel, ele pode ajudar muito com o crescimento econômico. Olha a história, o Banco Central, na sua ata, fez uma crítica também do BNDES. O Banco Central ele tem atuado criticando tanto a política fiscal quanto o BNDES. No fundo, ele está negociando e tentando transformar o projeto econômico. Se ele amarra a política fiscal e ainda amarrar o BNDES, acabou. Por onde que a gente vai andar? Né? Então, é importante esses fundos, o Fundo Amazônia, outros fundos parafiscais, para o estímulo ao crescimento. Né? São ainda instrumentos que podem ser usados. Né? Muito bem, Pedro. Obrigado aqui pela tua participação. Espero poder contar contigo mais vezes aqui. Pedro Rossi, que é professor da Unicamp, né, que tem uma tradição de grandes economistas, como meu amigo Márcio Postman, o Beluso e tantos outros. Maria Conceição Tavares, a própria Dilma, né, fez mestrado. Mestrado aqui. A Unicamp tem essa trajetória de pensar o desenvolvimento brasileiro nas suas várias especificidades, né? Então, é sempre participante e atuante do debate público, enfim, e a minha geração de economistas dá sequência aos mestres aí, alguns esses que você citou e outros mestres também. E é um prazer estar com você, Renato, e Quadri. É um prazer estar aqui com vocês nesse debate. Muito obrigada, Valeu, Pedro. Bom fim de semana. Um abraço. Até a abração. próxima.